Rádio Azul 98.9 Setúbal. Caro auditório da Rádio Azul, bem-vindos à segunda edição de um conjunto de programas promocionais da região de Setúbal, em particular da Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra. E nesta segunda edição estamos aqui nas instalações da SAPEC Bay, precisamente para falar com o Sr. Diretor-Geral da SAPEC Terminais Portuários, o Sr. Engenheiro Luís Cruz, ao qual agradecemos ter aceito o nosso convite para esta pequena entrevista, para falarmos um bocadinho precisamente não só sobre a SAPEC, em concreto sobre a SAPEC Terminais Portuários, mas sobre a relação que esta empresa tem aqui com o Porto de Setúbal e também como empresa que é promotora do desenvolvimento económico da região. Gostaria de lhe perguntar precisamente, para quem nos está a ouvir e a ver, se nos pode então fazer um pouco o historial da SAPEC, que sei que foi um grupo que começou a sua atividade desde 1926, mas desde então muito se passou e muitas transformações a SAPEC sofreu, mas pedia-lhe para nos fazer um pequeno enquadramento sobre a história da SAPEC. Muito obrigado por o convite, é um prazer participar sempre com a administração do Porto de Setúbal e, portanto, e também com a comunidade portuária e com a comunidade enquanto cidade, enquanto região. Falar sobre a SAPEC tem que ser exatamente um bocadinho resumido, porque faz este ano 90 anos, como referi. E, portanto, a SAPEC, as pessoas procuraram um sítio nesta região pelas facilidades que a região apresenta como plataforma logística multimodal. Portanto, a SAPEC iniciou a atividade no Lousal, com a exploração do minério, da pirite, e precisava de escoar o produto para posterior. A forma que encontrou foi através, portanto, de um modo ferroviário, com a estação do Lousal para Setúbal, e a sua exportação pelo cais portuário que existe desde então. Muitas evoluções, muitos desafios industriais, muita evolução tecnológica nessa área industrial, mas chegamos a 88 e, portanto, a produção do ácido sulfúrico deixa de ser interessante, e aí faz-se uma reorganização estratégica do grupo, e há aqui um conjunto de novas atividades que dão continuidade a este processo. Essas novas atividades, hoje, com um parque industrial com cerca de 360 hectares, com 23 empresas, com legislação própria, com um terminal portuário com uma concessão para granéis sólidos e uma concessão para granéis líquidos, de serviço público, com uma relação muito grande entre, portanto, um interface entre o modo marítimo, ferroviário e rodoferroviário, com, portanto, condições atuais e de grande desenvolvimento nestas instalações, e depois com outras atividades também de logística, com outros parques noutras zonas do país, com outras atividades de química industrial, dos agroquímicos, e, portanto, digamos que ao dias de hoje são 90 anos de história que muitas pessoas por aqui têm passado, que muito têm contribuído também para o desenvolvimento desta região e, portanto, e com condições para continuar a fazê-lo. A SAPEC, naturalmente, tem contribuído para, precisamente como acabou de dizer, para o desenvolvimento económico da região de Setúbal. Muito.
Diga-me uma coisa, por exemplo, que indicadores de atividade ao longo dos últimos anos nos pode transmitir, essencialmente, portanto, que tem a ver com a atividade empresarial do grupo e do core business, precisamente, da empresa. Bom, hoje a SAPEC, como trabalhadores diretos, o grupo SAPEC, portanto as empresas que integram o grupo têm 600 trabalhadores nesta região e, portanto, quase todos aqui vivem nesta região e sempre com uma relação muito grande com a cidade e, portanto, também com a parte social e num compromisso muito grande também com a área da sustentabilidade e com toda a parte do ambiente, claro. E por falar em ambiente, sei que há um compromisso muito forte da SAPEC com a sustentabilidade ambiental, seja internamente, através da sua certificação, mas também, no fundo, através, portanto, da própria comunidade onde está inserida. Sim, tem que ser, é uma forma de estar. Portanto, é uma forma de estar que tem que ser mantida desde as pessoas que iniciaram este projeto e a forma de estar que nós encaramos, porque estamos numa área muito sensível e não for ela sensível, mas de qualquer forma esta relação com o rio, portanto, com o rio e com o ar e com os outros meios, portanto, tem sido sempre muito motivo de preocupação e de grande atuação também nessa área. E, portanto, as boas práticas, além da certificação, que é uma forma hoje para algumas atividades já obrigatória, mas o que é fundamental é a forma de estar e o compromisso com a sustentabilidade e com o futuro também. Que está expresso, presumo eu, portanto, na política de qualidade, ambiente e segurança do grupo. Sim, isso é intrínseco a todas as empresas industriais que além de uma obrigação legal, é uma forma de estar como referi. Com vista à melhoria contínua, no fundo, é esse também um dos grandes objetivos. A melhoria contínua, a eficiência, portanto, contribui mais para o desenvolvimento e para os negócios. Estava-me a referir mais à consciência da preservação do meio e essa é uma forma de estar. Portanto, fala-nos um bocadinho, perguntava-lhe, da estrutura acionista da empresa atual e, no fundo, basicamente, portanto, os seus objetivos principais, a sua missão, os seus valores, para quem nos está a ouvir. Portanto, a nossa organização é uma organização por atividade, por negócio, e, portanto, referindo a SAPEC Agro, a SAPEC Química, a SAPEC Terminais Portuários, o SPC, a SAPEC Parques Industriais, etc., mas que depois consolida numa holding e que está cotada na Bélgica. Portanto, é um grupo que, no fundo, tem, segundo sei, a sua sede principal na Bélgica. É, mas neste caso, felizmente, com o centro de decisão em Portugal. Com o centro de decisão em Portugal. Muito bem, felizmente. E agora iríamos falar um bocadinho, então, em particular da SAPEC Terminais Portuários, para precisamente nos poder explicar, então, qual a relação e a sinergia que a SAPEC Bay tem com a administração dos portos de Setúbal e Sesimbra, em concreto, portanto, dos portos que atualmente explora. Portanto, a SAPEC Parques Industriais detém a gestão e a exploração do parque industrial e logístico SAPEC Bay. Portanto, é um parque privado, onde, como referi antes, portanto, já estão instaladas 23 empresas, com cerca de 700 funcionários diretos, de atividades muito diferentes, e que, de certa forma, se estão interligadas, porque, por vezes, os resíduos de uns são a matéria-prima de outros, numa zona enquadrada entre as instalações da EDP, a central térmica, e as instalações da Portocel, e, portanto, dominada pelo rio e pela zona do Sapal.
E toda esta grande zona industrial é uma zona que apoia e tem condições para suportar as operações portuárias. A SAPEC Terminais Portuários, portanto, gera e explora o terminal de granéis sólidos e de terminal de granéis líquidos como concessão de serviço público. E, portanto, esta relação que permite e que não é uma vantagem competitiva relativamente a outros locais. Para já, a nossa relação com o rio, e este rio que como nós vimos, podemos trabalhar, portanto, 7 dias, 24 horas, porque está sempre bastante calmo, como se vê. E esta relação do terminal de granéis sólidos e granéis líquidos num interface direto com o parque industrial, com os reservatórios líquidos, com os silos de granéis sólidos, portanto, permite uma relação única e, portanto, uma vantagem competitiva de forma a diminuir os custos e todo esse circuito e, portanto, e satisfazer os clientes de uma forma geral, que é isso que nós procuramos. Um dos objetivos será esse, que é pela capacidade de satisfazer os clientes que vamos tendo mais clientes, que é o que estamos a conseguir. É isso que eu ia agora perguntar, que balanço faz então agora, portanto, precisamente, enfim, dessa atividade em concreto, na relação com os clientes, na exploração, portanto, precisamente desses 2 terminais portuários. Como referi no início, o cais e, portanto, estava relacionado com a exportação do produto que era produzido na fábrica. Hoje, a atividade portuária, portanto, vai muito mais além das empresas e das atividades que estão instaladas no parque industrial e, portanto, vai ao hinterland, portanto, com expressão no nosso país e a Espanha, e de maneira que a capacidade que o parque que o terminal tem está no limite. Portanto, nós temos um terminal de granéis sólidos com um cais que permite uma só costagem de cada vez, o que aumenta e é preciso gerir essa fila de espera dos navios. E, portanto, estamos a trabalhar em 2 turnos e algumas vezes 24 horas, sábados e domingos, mas de maneira que, portanto, nos últimos anos temos andado muito próximo, e este último ano andamos próximo de 1 milhão de toneladas, não é? Com capacidade para crescer, porque temos procura, felizmente. Não é? Portanto, será lícito perguntar se equaciona uma eventual ampliação desses terminais para poder satisfazer esse aumento de procura. É isso, o caminho faz-se caminhando. Sim. E é o mercado que nos cria essa obrigação e essa exigência de servir cada vez melhor nessa melhoria contínua, mas para isso também é preciso ter condições. Essas condições, estamos disponíveis para avançar com todos estes investimentos, e são investimentos que podem rondar os 18 milhões de euros na construção do novo cais. Assim, a legislação ocorra, permita, tal como existe nos outros países e em Espanha, e, portanto, não podemos perder essa corrida, porque se não evoluirmos, ficamos no caminho. E, portanto, espero que seja breve. Estamos a olhar para o mar, estamos a olhar para uma estratégia, estamos a olhar para uma comunidade portuária, estamos a olhar para um futuro e, portanto, penso que temos todas as condições e, inegavelmente, o Porto de Setúbal é o porto que melhor, não é por estar aqui, mas que melhor condições tem para, com poucos custos, oferecer tanto uma dinâmica portuária e de logística integrada
como mais nenhuma zona oferece. Exatamente. E eu não lhe cheguei a perguntar, mas queria lhe perguntar, portanto, está, enfim, a ser explorado em regime de concessão para com a APSS por quanto tempo? Portanto, temos duas concessões, a concessão de granéis líquidos, que vai a 2025, 2028, e a concessão de granéis sólidos, que vai a 2020, num período de concessão de 25 anos, mas que se pretende, portanto, que continue, exatamente, porque temos todas as condições para isso, e se nós queremos aumentar a nossa capacidade exportadora, e o Porto de Setúbal está a aumentar, portanto, aos 24%, e de maneira que continuamos com procura, e julgo que se tivermos capacidade para trabalhar 2 navios em simultâneo, portanto a nossa capacidade não vai duplicar, vai triplicar. Muito bem. Sei que a SAPEC Bay também pertence, portanto, à comunidade portuária do Porto de Setúbal. Eu iria lhe perguntar como encara, portanto, essa participação na comunidade portuária. Portanto, é nesse diálogo, é nessa parceria, quer com a comunidade portuária, quer com outras entidades. Ainda há pouco, portanto, assinamos mais um protocolo mais abrangente com a Câmara, com a APSS, com a comunidade portuária, com o IPS, com outros parques, com o ICEP, o Bluebiz, no sentido de criarmos dimensão para termos uma imagem, para ter uma representação da Península de Setúbal. Não é só essa relação com as outras entidades e a este nível, mas também ao nível das grandes empresas industriais. Portanto, pertencemos ao Conselho de Fundadores da AI7, que é a Associação das Indústrias da Península de Setúbal, exatamente para termos dimensão para nos apresentarmos ao mundo, porque hoje os navios que nos chegam de toda a parte do mundo, e, portanto, numa escala diferente, né? Portanto, diria eu que estamos perante uma relação muito auspiciosa, quer com a APSS, mas no fundo com a comunidade portuária em geral. Sim, não pode ser de outra forma. Portanto, é uma comunidade, não é? O êxito de uns é o êxito de outros, e portanto as ações, a dinâmica de conjunto, portanto a capacidade de oferecer menos tempos de paragem dos navios, a capacidade de oferecer melhor fluxo na entrada da barra, na acostagem, nos tempos de operação. O navio chegou a qualquer hora do dia, tem que descarregar para sair. Portanto, é esse o nosso conceito, e portanto penso que toda esta comunidade está imbuída desse espírito. Como é que encara o potencial da região de Setúbal? Bom, como referi, deve ser, para mim, e não é por estar aqui, repito, mas é a zona com mais capacidade de desenvolvimento. Pela sua posição geoestratégica, pelas acessibilidades. Nós estamos com acessibilidades rodoviárias, portanto, que sem nenhum semáforo daqui para Lisboa, daqui para Alverca, pela vasta gama, e portanto temos condições rodoviárias excelentes. Temos que melhorar as acessibilidades ferroviárias que já existem. Portanto, o nosso parque detém um ramal ferroviário com 7 km e um fecho de linhas industrial. Portanto, temos condições para fazer um terminal ferroviário com 800 metros de capacidade de composições, e portanto tem que ser melhorado em alguns aspectos. Não é preciso grandes investimentos, mas investimentos portanto muito bem localizados para aumentar essa capacidade. E neste parque industrial também temos condições. Portanto, como referi, o parque tem 360 hectares, temos uma zona ainda por desenvolver
com 120 hectares, e nessa área a desenvolver temos uma área com 96 hectares, praticamente plana, onde havia um aeródromo, com industrial, portanto, com capacidade para ter esse ramal ferroviário, para ter, portanto, uma relação também com um terminal portuário que poderá ter uma capacidade de uma área de 27 hectares e que poderá ter um comprimento de cais à volta dos 880 metros. Portanto, há o plano de desenvolvimento e de melhoria do canal norte do rio, que é muito estável e que, portanto, precisa de ser melhorado, como todas essas coisas precisam de ter manutenção e de ser melhorado em termos de largura também. E, portanto, é esta plataforma que nós designamos como Blue Atlantic, que estamos a divulgar, portanto, internacionalmente, portanto, tem uma capacidade de facto fantástica para instalar um conjunto de indústrias, portanto, numa logística multimodal integrada que de facto é competitiva. A joia da coroa, no fundo, se bem percebi, dos projetos que estão de facto definidos na ampliação das infraestruturas portuárias. Sim, eu acho que este parque industrial, esta península de Setúbal, este parque industrial e outros que há na zona com grande capacidade, como o Blue Bees, e outros que há na zona, estas facilidades, este ambiente, este empenho das pessoas em fazer melhor, eu acho que tudo isto constitui a joia da coroa. Acha que a região de Setúbal, e nomeadamente a comunidade portuária, ficará a perder essa sua influência e o seu crescimento se a gestão portuária ficar mais centralizada em Lisboa, ou não, no seu entender? Bom, ainda não se sabe o que é que vai acontecer, ainda não se sabe como é que as coisas vão trabalhar. É verdade que quem faz as coisas são as pessoas, mas a política é fundamental e a estratégia é fundamental. Mas julgo que perante os desafios que o país enfrenta, tem que haver tanto um conceito de olhar em comum e de verificar quais são as melhores alternativas e apostar nelas e avançar, porque pior do que uma má ordem ou uma não ordem, não é? Seria o pior de tudo, não é? Muito bem. Para finalizarmos, Sr. Engenheiro, e lhe perguntar se, no fundo, queria, enfim, destacar mais algum facto importante, não só em termos presente, mas em termos de futuro, do Grupo SAPEC, em particular aqui da SAPEC Terminais Portuários, tanto no atual contexto aqui da gestão portuária, se há algo mais que pretenda acrescentar e que vale a pena destacar. Não, sim, além de agradecer esta conversa, agradecer também uma palavra à administração do Porto de Setúbal, que tem feito um excelente trabalho nesse envolvimento de todos os parceiros e que tem sido a razão, portanto, também deste crescimento e desta dinâmica. E dizer também que, portanto, os investidores e, portanto, os nossos acionistas estão disponíveis, portanto, para investir logo que haja condições para isso. Muito bem. Sr. Engenheiro, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Nós é que agradecemos. Desejamos as maiores felicidades, no fundo, e à concretização dos seus objetivos atuais e futuros para o Grupo SAPEC, em particular para a SAPEC Terminais Portuários, e será a concretização desses objetivos será também a concretização de objetivos da região de Setúbal e do contexto do Porto de Setúbal. Muito obrigado mais uma vez, desejo ao grupo as melhores felicidades e voltaremos mais tarde para a terceira edição deste conjunto de programas. Até à próxima, muito obrigado mais uma vez.